13. Fazer bem e vencer dificuldades. Alguns dias haviam se passado quando o espírito Vitória despertou. Estava deitada em um leito e a generosa luminosidade vinda da janela tocou cariciosamente sua face, agora serena. Sentiu-se aquecida, bem diferente de antes. Remexeu-se, descobriu-se lentamente e se sentou. Ao se olhar, reconheceu-se com aparência melhor, mais limpa e agradável. Não demorou e o espírito João adentrou o recinto, com leve sorriso no semblante sereno. Como vai, Vitória? Sente-se melhor? Perguntou alegremente seu mentor, por vê-la bem recomposta. Sim, sinto-me bem melhor. Como estou diferente, mais leve, sorriu. O pensamento elevado, a fé e a prece verdadeira nos renovam, sempre. Onde estou? Em uma colônia espiritual? Não, ainda estamos na crosta terrestre, na oficina de trabalhos espirituais que se estende pouco acima da residência de nossa irmã Janaína. Esse é um dos recintos destinados ao repouso e recomposição de alguns irmãos bem seletos. Por que não fui direto para uma colônia? Afinal, sempre acreditei e tive conhecimento do plano espiritual. Oh, minha querida, ter conhecimento e acreditar na espiritualidade não é suficiente. Deveria saber disso. Sempre tive uma vida correta. Pensei que quando desencarnasse seria encaminhada, socorrida e cuidada em uma colônia de satisfatória elevação. É você quem se encaminha para algum lugar. Os socorristas e mentores espirituais só amparam. Vitória, minha querida, você procurou viver uma vida correta, porém suas ideias, suas opiniões sempre foram críticas demais e suas atitudes muito duras. Sempre agiu como se só você tivesse razão em tudo. Sua mente, sempre agitada e ansiosa, desarmonizava até os momentos de preces mais perenes. Sempre acreditei agir corretamente. Não sei onde nem quando cometi falha tão grande, como diz. Não ocorreu grande falha, ocorreram muitas pequenas. Perdeu diversas oportunidades em que poderia praticar o amor através da compreensão e até através do silêncio. Pode me falar sobre algumas dessas oportunidades? Duvidou. Quer exemplos? Não pensou muito e disse: quase sempre não respeitava a opinião das pessoas. Foi incapaz de entender as condições de uns e os limites de outros. Quando fui tão intolerante assim? Perguntou, esboçando um leve e duvidoso sorriso, quase irônico. Tamanha era sua confiança de não ter falhado. Algumas escolhas ou decisões de Cristiano, em que ele sempre era obrigado a ceder para prevalecer sua vontade, por exemplo. Você me diz isso por eu ter feito valer minha opinião na escolha da decoração de onde íamos morar? Fiz isso porque ele não entende muito bem sobre a decoração de uma casa e ele não tinha tanto bom gosto. Não estava falando sobre isso exatamente. No entanto, é bom lembrar que a opinião dele na decoração também era importante. Afinal, além de pagar por ela, iria morar lá junto com você. Nada mais justo do que ter uma participação. Somente isso? Acredita mesmo que foi somente isso? Antes que ela respondesse, o espírito João lembrou.
Sua arrogância, seu orgulho e vaidade não a deixam reconhecer as próprias falhas. Tanto é que não consegue admitir ou recordar o que fez. Por eu não conseguir recordar ou admitir que errei, precisei ficar presa aqui? Recordar e admitir que errou não é suficiente. Pela falta de humildade, foi você quem se prendeu aqui. Nunca ouviu falar sobre isso quando estudou a doutrina espírita? Vitória nada disse e seu mentor perguntou: consegue entender que desencarnada, sua melhora só foi possível por se concentrar nas preces de Dona Janaína e de seus filhos? Eu orei, mas... Viu seu orgulho? Não respondeu exatamente minha pergunta. Ela silenciou. Seria bom admitir que suas orações não foram de coração. Foram palavras bonitas, mas soltas, conduzidas pelo desespero e não pela fé. Orou sem acreditar verdadeiramente em Deus, no socorro do Pai. Ficou presa aqui pelas acusações silenciosas da própria consciência. Colocando a mão na frente da testa dela, sem tocá-la, o espírito João concentrou-se e emanou-lhe energias salutares que lhe desanuviaram os pensamentos e, consequentemente, trouxeram-lhe recordações. Então ele propôs: vejamos algumas de suas pequenas falhas com seu comportamento intolerante. Lembra-se dos últimos comentários sobre sua futura sogra? Eles foram justos? Imediatamente, Vitória recordou-se, quando em casa da senhora, junto de uma prima com quem trocava confidências, reclamou: lá vem Dona Janaína novamente. Só sabe cozinhar, fazer coisas gostosas para exibir seus talentos. Acho que ela faz isso para se mostrar ou para me humilhar, pois sabe que eu não sou boa na cozinha. Se ela está pensando que vai levar comidinha para o filhinho dela, depois de casado, para fazer intriga entre nós dois, está muito enganada. Vou cortar suas visitinhas da minha casa rapidinho. A prima, além de concordar, envenenou-a com outras opiniões injustas e infelizes. E Vitória ainda disse: Dona Janaína mima muito esses filhos. Por isso Davi virou o que virou. Ela apoia as safadezas do filho, cretino. Em tom calmo, o espírito João perguntou: sabe o que Dona Janaína dizia a seu respeito? Não, respondeu envergonhada. Veja. Nesse instante, Vitória pôde ver em sua tela mental como se fosse um filme a que estivesse assistindo. Em conversa com o filho Cristiano, a senhora dizia: a Vitória é boa moça, gosto dessa menina. Ela vai ficar tão sobrecarregada por ter de trabalhar no consultório e cuidar da casa. Coitadinha, fazer 2 jornadas é terrível. Vou ver se arrumo uma diarista para a casa de vocês. Podem deixar a chave comigo, que eu olho direitinho. Aí, à noite, ou vocês jantam aqui, depois vão embora, ou passam e pegam uma comidinha para levar, né? Não queremos dar trabalho, mãe, disse Cristiano. Quando fazemos uma coisa com prazer, não é trabalho algum. Não quero que ela se canse. Sei o que é isso. Trabalhei fora e cuidei de uma casa antes de vocês nascerem. Eu não tinha quem limpasse a casa ou lavasse e passasse a roupa. Era bem difícil. Ah, quanto à roupa de vocês, deixa que eu lavo. A maioria são todas brancas mesmo. Estou acostumada. Depois, a Brígida, a mulher que vem passar roupa, pode passar junto com as minhas.
A Vitória vai chegar cansada e ainda passar roupa. É muito. Vamos deixar isso para depois, mãe. Via-se nos olhos do espírito Vitória leve sombra de arrependimento quando João lhe disse: Janaína a quer muito bem, sempre quis. Nunca reprovou o casamento do filho com você. Nunca falou nem sequer pensou mal a respeito de vocês. Procurava ajudar em tudo o que podia. Suas propostas para fazer comida ou coisas gostosas, como disse, não eram para humilhá-la, e sim para auxiliá-la, protegê-la do cansaço de uma jornada dupla de serviço. Eu a julguei mal. O problema, Vitória, foi que não julgou mal só a Janaína, mas também muitas pessoas à sua volta. Veja o caso do Davi, por ele ser homossexual. Isso é errado, ressaltou. Não é, respondeu firme. E se por acaso for, o que você tem a ver com isso? Por que discriminá-lo? Por que o preconceito? Por que humilhá-lo? O que ganhou com isso? Acaso não tinha nada importante para mudar em seu próprio caráter? É errado a pessoa virar homossexual. Ninguém vira homossexual, minha querida. O espírito nasce nessa condição. A identidade sexual vem com o espírito e se desenvolve desde cedo na infância. E normalmente ela se estabelece ou se solidifica até por volta dos 25 anos, podendo ir bem além. A identidade sexual pertence à alma. Infeliz daquele que não consegue compreender isso e torna-se intolerante e preconceituoso. Pobre dessa criatura, que certamente não crê em vidas passadas nem nas futuras. Não sabe o que foi no passado e ignora o que será no futuro, talvez até experimentando em vivência o que condenou. Nesse caso, geralmente, a pessoa é insatisfeita consigo mesma. O homossexualismo é errado. A pessoa usa o corpo de forma errada. Não é certo decidir ser homossexual. Ninguém nasce e se transforma em gênio, em uma criatura superinteligente. A pessoa já nasce superinteligente e pode usar sua inteligência para o bem ou para o mal, se ela desenvolver essa inteligência. Essa é a tendência do espírito. Então, a pessoa nasce homossexual, podendo usar sua homossexualidade de forma tão desarmonizada e desregrada quanto aquele que nasce heterossexual. Todos nós temos atributos, fraquezas, porém, todos temos força suficiente para controlar a própria vontade. Não é por ser heterossexual que uma criatura não se inclinará às más tendências sexuais, ao sexo compulsivo, desregrado, promíscuo. Não é por ser homossexual que a pessoa vai se inclinar à vulgaridade, ao desregramento. A vida sexual harmoniosa depende da evolução de cada criatura. O que me diz da relação íntima entre homossexuais? A relação entre homossexuais não indica necessariamente uma atitude de desequilíbrio. Existem sim aqueles que são homossexuais e que por motivos pessoais não mantêm relações com alguém do mesmo sexo nem com do sexo oposto. Ele nega-se ao ato sexual. Trata-se de opinião. O que traz a desarmonia mental, o que traz desequilíbrio ao espírito em relação ao sexo, é quando ele se permite a libertinagem, a depravação, a parceiros múltiplos, ao vício do sexo abusivo e se vulgariza sexualmente falando. Isso sim compromete sua oportunidade de evolução neste campo,
seja ele heterossexual ou homossexual. Porém, isso é problema de cada um, não nos diz respeito. No caso da promiscuidade, isso é prostituição, disse Vitória. Não necessariamente. O comércio habitual do sexo é prostituição. O profissional do sexo, aquele ou aquela que tem como meio de ganhar dinheiro ou receber qualquer outro bem ou vantagem em função da prática sexual, prostitui-se. Isso é prostituição, independente de ser hétero ou homossexual. Existem aqueles que, seja homo ou heterossexual, praticam o sexo sem compromisso, sem respeito à relação. Muitos para se autoafirmarem, por pura coleção em termos de números de parceiros. É o tipo de pessoa que se entrega sexualmente com facilidade. Pratica o sexo vulgarizado. Isso não fará bem para sua consciência, para sua experiência de vida, e certamente terá de se harmonizar. Contudo, lembrando mais uma vez, é problema da criatura. O que nós podemos fazer quando achamos que algo é errado é não nos igualarmos àquela pessoa, nada mais. Eu discriminei o Davi, reconheceu. Fui preconceituosa, intolerante. Sabia que o Davi lhe ofereceu preces, vibrações de amor e paz, sinceras e mais vezes do que alguns familiares seus? Por não ouvir resposta, contou. Isso auxiliou muito o seu desligamento do corpo físico e até mesmo o fato de prender-se aqui, nesta oficina que se estende na residência da nossa irmã Janaína. Ficar aqui significou proteção para você. Eu não sabia. Frequentávamos a mesma casa espírita, mas ele vivia ausente. Aparecia de vez em quando. A presença em uma casa de oração é muito importante, mas só isso não basta. Deus deve estar presente em nossas ações. Ao despertar, o primeiro pensamento de Davi é para Deus em agradecimento pelo dia que inicia, pela luz da manhã, pelo ar que respira. Ao se deitar, seu último pensamento também é para o Pai, agradecendo os desafios, agradecendo o que recebeu de bom e pedindo paz, amparo e boas ideias, além de uma tarefa no bem durante o seu repouso do corpo físico. Isso ele faz sempre. E você? Quantas vezes fez o mesmo? Vitória ficou em silêncio, envergonhou-se. Quanto às práticas caridosas de Davi, isso nem vou comentar. Cada palavra, cada gesto são vertidos de amor ao seu semelhante, onde quer que ele esteja. Trata ao próximo como quer ser tratado. Quer exemplo maior de amor ao próximo? Sem comentar outras tarefas em que despende de tempo, trabalho e doação pessoal. E quanto a você, Vitória? O que fez com seus talentos? Nem tratar bem o próximo, mais próximo, conseguiu. Não teve paciência com seus avós, chegando ao extremo de gritar com eles, deixá-los falando sozinho, não dando atenção. É que eles eram teimosos, defendeu-se, principalmente minha avó. As agressões psicológicas são feitas através do desprezo, de palavras rudes, gritos, ameaças, impaciência e de muitas outras formas. Posso lhe garantir que elas têm o mesmo peso das agressões físicas. Você não foi assim somente com seus avós. Também fez isso com seu irmão quando ele era pequeno, com seus pais. Torturou amiguinhos na escola com palavras agressivas, desprezo, ameaça, pouco caso, bullying.
Foi orgulhosa e arrogante com as empregadas, por elas precisarem do serviço, serem pobres ou de etnia diferente da sua. Você não foi educada assim. Não recebeu de seus pais esse exemplo. Isso foi coisa de criança. Não, isso é postura de um espírito que não quer evoluir. Quer se justificar do que fez quando criança. O que dizer de seu comportamento após a adolescência e a fase adulta? O que falou e pensou sobre os homossexuais, por exemplo, foi correto? As lembranças do espírito Vitória eram bem vivas naquele momento. À medida que seu mentor falava, as cenas dos acontecimentos vinham à sua mente. Chega, por favor, pediu emocionada. Não importa se somos heterossexuais, homossexuais, brancos, asiáticos, negros, índios, bonitos, feios, baixos, altos. O importante é o que fazemos de nossa vida, o que fazemos de nosso lar, de nosso trabalho, da rua onde andamos, da escola onde estudamos. Fez breve pausa. A casa de oração é onde oramos, refletimos e aprendemos as leis de Deus. Fora dela é onde aplicamos nosso aprendizado, mostrando no tratamento aos nossos irmãos o quanto adoramos Deus, com o mais puro amor de nossa alma. Como dizem, nós devemos dar à vida mais do que recebemos. Muitos pensam que é só ir a uma casa de oração, rezar, pedir, e quando desencarnarem, serão socorridos. Não, para sermos socorridos, para nos socorrermos, precisamos de Deus no coração. E para ter Deus no coração, é necessário mais do que ir a uma casa de oração. Estou arrependida, perdi oportunidades. Seu lamento não foi sincero e o espírito João silenciou. Em seguida, ela perguntou: quando vou para uma colônia espiritual? Afinal, estou desencarnada mesmo. Não tem como eu voltar ao corpo físico, não agora. Preciso de amparo adequado o quanto antes. Só um coração puro e consciência tranquila elevam o espírito e o tiram dessa prisão, que é ficar à deriva na crosta terrestre. Quando for sincera com você mesma, quando realmente quiser mudar, terá condições e vai se atrair para um lugar melhor. Li em livros, romances espíritas, que existem socorristas e mentores que socorrem espíritos até as colônias. Sim, existem. Porém, atuam com espíritos cuja consciência arrependeu-se do erro de verdade. Ninguém é levado para uma colônia sem estar preparado. Devemos lembrar que o espírito sempre se atrai à colônia compatível ao seu nível moral. Diante do silêncio, João recomendou: aproveite sua recomposição e procure acompanhar a tarefa de alguns espíritos que prestam serviços. Recolhem-se e se recompõem na oficina espiritual deste lar. Junto a eles poderá aprender muito. Mas se voltar a tecer reclamações, ausentar-se da prece ou perder a fé, retornará ao estado de dias antes. Só uma pergunta. Sim, prontificou-se atencioso. O espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, foi socorrido direto para a colônia Nosso Lar. Então, por que eu preciso ficar aqui? O espírito André Luiz ficou cerca de 8 anos no umbral e não tinha nenhum conhecimento sobre o que existe no plano espiritual. Ao contrário de você,
que possui uma vasta e considerável bagagem sobre a vida após a morte. Lembremos que o espírito André Luiz, antes de ser socorrido, refletiu muito sobre sua existência terrena, sobre a existência de um Deus bom e justo, chegando à conclusão de haver um Deus de amor e bondade. Pediu socorro com o mais puro, profundo e verdadeiro sentimento de seu coração sofrido, arrependido. Aguardou um momento em que a viu reflexiva e orientou. Sabe, filha, não basta querer nem adianta exigir, é preciso fazer, acreditar e sentir. Não se pode enganar a Deus. O espírito Vitória tinha muito que pensar. Naquele instante, descobriu necessitar muito ser humilde, paciente e honesta com seus sentimentos.